Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. O patinete vira febre na orla da Zona Sul e é a nova sensação do verão. É bem fácil andar no patinete elétrico. Ele tem uma velocidade média de 15 km por hora e uma autonomia bastante grande, de 3 a 4 horas. O Conselho Regional de Medicina Veterinária alerta a sociedade sobre a queda da qualidade de ensino dos cursos de medicina veterinária. E as obras do artista americano Robert Kuhn são expostas pela primeira vez no Brasil. Não saia daí, a gente volta já. Não perca o Rio TV Debate. Quais são as vantagens de ser MEI, microempreendedor individual? Um regime empresarial dentro do Simples Nacional. Para discutir esse tema, convidamos Luiz Paranhos Veloso Júnior, presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, Diogo Robaina, professor da ISPM, e Juliana Loman, analista do Sebrae Rio, aqui na Rio TV Câmara. Todo verão a história se repete. A estação revela tendências que acabam se confirmando durante o ano. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando sobre um dos candidatos à sensação desse verão, o patinete elétrico. Depois das bicicletas, o carioca já pode alugar o patinete na orla da Zona Sul da cidade. Tem gente caminhando, pedalando, andando de skate e... peraí, agora é também de patinete elétrico? É isso mesmo, essa novidade invadiu a orla da Zona Sul e caiu no gosto do carioca. Foi um presente, né, para os moradores aqui, para o turista, né? É uma higiene mental, é para o corpo, para a cabeça, é maravilhoso. O patinete elétrico pode ser usado por meio de um aplicativo que você baixa no celular. Faz um cadastro e já pode liberar um aparelho em uma das 17 estações entre o Leblon e o Leme. A cada 15 minutos de uso você paga R$ 4,00. Olha, é bem fácil andar no patinete elétrico. Ele tem uma velocidade média de 15 km por hora e uma autonomia bastante grande, de 3 a 4 horas. É bem legal andar nessa nova sensação do verão carioca. Os patinetes elétricos não fazem barulho e não poluem e podem ser usados para diversão e como transporte alternativo, sustentável. A princípio eles pensam que é para divertimento, né? Mas a gente vai explicando que serve para eles se locomover, casa, trabalho, também serve para eles darem, passear aqui pela orla, se divertirem, admirar essa paisagem linda aí. Tá dando super certo, tá bombando. E como tá bombando? Esse turista de Natal chegou ao Rio e logo descobriu a novidade. Hoje ele experimentou o patinete elétrico pela primeira vez. Bem bacana. Já tinha as bicicletas, né? Bicicletas é uma coisa que já vem de um tempo. Mas o patinete aí pega a criançada, adolescente e até os mais velhos assim. A gerente de comunicação da empresa que administra o aluguel dos patinetes informou que a ideia vai ser expandida para outras áreas da cidade. Segundo ela, as capitais mais badaladas do mundo já adotaram a novidade, que começou nos Estados Unidos e chegou ao Rio em dezembro do ano passado. É uma tendência, foi lançado nos Estados Unidos, então, em especial em Los Angeles, está tendo um uso muito grande. E daí as pessoas viram que é uma forma de locomoção que é sustentável, que você foge do trânsito, mas sem precisar do esforço que a bicicleta tem, do exercício que a bicicleta obriga as pessoas a fazerem, né? O Brasil tem hoje quase a metade dos cursos de medicina veterinária do mundo. O Conselho Regional de Medicina Veterinária está preocupado com o que chama de excesso de cursos e alerta a sociedade para a queda da qualidade de ensino. O repórter Sérgio Costa conversou com o presidente do Conselho, Rômulo Spinelli. Em todo o país são 360 cursos de medicina veterinária, um número bem alto comparado a outros países. Estados Unidos, 27, Rússia, 41. Doutor Rômulo, qual a análise do Conselho Regional de Medicina Veterinária? Obrigado pela oportunidade. É um tema que tem que ser esclarecido. Isso é uma aberração. Isso é uma coisa que está mexendo muito com a categoria, inclusive com a qualidade de ensino. Só para vocês terem uma ideia, só no Rio de Janeiro nós temos 15 faculdades de medicina veterinária.
em torno de 500 profissionais por ano sendo formados. Então, nós não temos hoje condições de absorver esse mercado. A nossa briga política hoje, a nossa briga do Conselho Federal, junto com outros conselhos de medicina, de odontologia, de farmácia, junto ao MEC, era para que se não abra mais faculdade. A qualidade do ensino está ruim, não há critério para a abertura dessas faculdades, e nós, do Conselho de Medicina Veterinária, repudiamos veemente essa abertura de faculdade. Agora, qual a realidade da profissão e o quanto que isso causa de impacto à população? A gente sabe que medicina veterinária não é apenas a clínica, ou seja, o profissional tem responsabilidade em relação a alimentos, outros setores importantes dentro da sociedade. O que isso vai influenciar? Nós estamos brigando hoje para voltar ao exame de certificação, como tem na OAB. Isso você conseguiria manter a faculdade num nível elevado de qualidade. Então, nós temos muita dúvida em relação a esses profissionais que estão sendo colocados no mercado e a qualidade de serviço prestados. Hoje, no Conselho de Veterinária, eu posso lhe garantir que nós temos muitos problemas de processos éticos, por problemas de má formação dos colégios nas universidades. Isso afeta principalmente a questão da população, né? Ou seja, onde o médico veterinário atua, hoje o Conselho, ele é mais do que fiscalizador, ele acaba sendo um consultor também, não é isso? Sim. O veterinário hoje não é cachorro, gato, boi e cavalo. É muito mais do que isso. Hoje, ao você se levantar, você já encontra a presença do médico veterinário na sua mesa. Aquele leite, aquele queijo, aquele mel, tem a presença do médico veterinário ali. Na hora do almoço, a carninha que você come, o peixe, então a avícola, e isso tudo tem a mão do médico veterinário. E há uma preocupação muito grande em relação à saúde pública. Sim. Hoje, a gente pode afirmar que as zoonoses estão voltando. Né? As zoonoses são doenças transmitidas do animal para o homem. Né? Tinha doenças que estavam praticamente extintas, que hoje estão voltando. Né? Tuberculose, a leishmaniose hoje, que está um problema grave no Rio de Janeiro, a esporotricose. E você tem outras zoonoses, né? Cisticercoses. Então, a raiva já está começando a aparecer de novo. E isso é muito ruim, porque você bota em risco a população. Em relação à nossa realidade, o país abriu para exportação, mas abriu também no mercado interno de fiscalização ou ainda está muito aquém? Muito aquém. O Brasil, o ministro fez um bom trabalho, o ministro Blairo, em relação à abertura de mercado para o exterior. Né? Então, ele abriu muito mercado na Malásia, na China. Só que aumentou a demanda de venda de produtos, quer dizer, dólar que está entrando, mas não tem fiscais suficientes para fazer exame desses produtos. E qual que é o risco dessa falha na fiscalização? É de deixar se exportar produto, porque o mercado como o europeu hoje, ele é muito exigente. Então, se você não tiver uma mão de obra qualificada e gente para trabalhar nesses matadouros, nesses abatedouros, você corre sério risco de termos a nossa exportação diminuída. Dr. Rômulo Spinelli, muito obrigado pela sua participação. É com você, Ingrid. E para quem está procurando um programa para o fim de semana, aí vai uma dica. A exposição Magia, de Robert Kuhn. A mostra em cartaz no Centro Cultural dos Correios é uma homenagem dos 4 filhos ao centenário de nascimento do artista americano, comemorado no ano passado. É a primeira vez que o trabalho de Robert Kuhn é apresentado no Brasil. Na exposição no Centro Cultural dos Correios estão quase todas as obras que a filha dele trouxe dos Estados Unidos. Gretchen Sarmento vive no país há 52 anos. Ela e os 3 irmãos decidiram montar a mostra A Magia de Robert Kuhn para homenagear o pai, que faria 100 anos em 2017. O talento dele manifestou-se inicialmente na pintura e foi descoberto cedo pela mãe, que o colocou numa escola de artes. A mãe dele viu que ele está numa escola católica, todo mundo católica, mas que não havia chance para poder abrir uma noção de arte maior. As escolas públicas que tinham meios, então ela transferiu para a escola. Ela promoveu ele várias vezes em concursos, apesar de que o americano naquela altura, e quem morava naquela região, não havia muita chance para visitar galerias e museus, não havia.
Então ela disse, olha, o melhor local para estudar seria melhor a escola de arte. Nos Estados Unidos, naquela altura, é Chicago Instituto de Arte. E então ele se preparou e ganhou o bolso e entrou na escola e ficou até 39, quando a guerra estourou. E ele, a partir disto, foi morar com a família. No começo dos anos 50, Robert Kuhn se mudou com a família para o México, onde passou 3 anos intensos e teve contato com artistas europeus. Lá, ele conheceu a técnica de soldagem que despertaria um outro lado do artista. Na volta aos Estados Unidos, Robert Kuhn passou a trabalhar também com a escultura. Por sugestão dos filhos, cada peça que faz parte da exposição também foi retratada na parede, como uma sombra de cada objeto. Robert Kuhn definia seu trabalho como expressões simples e diretas. O objetivo não era construir um retrato preciso de um determinado assunto, mas isolar a ação e a vitalidade que dão vida e personalidade, dizia o pintor e escultor americano. Em 1966, ele foi morar numa igreja abandonada no alto de uma montanha no estado americano de Virgínia, onde passou seus últimos 34 anos. Trabalhou bastante em madeira, ele passou a fazer esculturas em madeira. Esculturas grandes, tem umas coisas maravilhosas que ele fazia. E continuou com a pintura ao mesmo tempo. Ele fazia pintura para poder, talvez, pesquisar, estudar aquilo que ele ia executar em madeira e em ferro, em aço. O isolamento o ajudou a criar. Ao longo da carreira, apresentou 28 exposições individuais e recebeu 75 prêmios. Na última década da vida, Robert Kuhn lutou contra uma doença que provocou uma diminuição gradativa da visão. Mesmo assim, ele pintou quase até o fim. Como ele morava sozinho nessa altura e não conseguia enxergar bem, ele criou dentro do ateliê uma tela de mais ou menos 3 metros, colocou 6 holofotes grandes sobre ela e ele pintava olhando pela sua visão periférica, que é comum a quem tem problema da mácula. E nisso ele tinha que trabalhar rápido. Então o trabalho dele em acrílico, aguava bem o acrílico, mas ele trabalhava rápido. E depois de talvez 7, 8 anos, ele começou, terminando o trabalho, talvez não satisfeito, tentando criar uma união entre as cores, ele começou a usar esse pilô, né, de feltro em cima, que você vai ver nos últimos 7 anos da vida dele. A dificuldade do pintor para enxergar no fim da vida chamou a atenção dos responsáveis pela mostra para a questão e a importância da inclusão das pessoas que sofrem do mesmo problema. Para cada escultura que faz parte da exposição, foi criada uma explicação em braille. No dia 19 de janeiro, o Centro Cultural dos Correios vai receber deficientes visuais para uma visitação comentada. A exposição toda é interessante por causa disso, que como ele teve um problema visual no final da vida, nós pensamos nisso, que todas as esculturas podem ser tocadas, então ela tem um nome em inglês, um nome em português e em braille para os deficientes visuais conseguirem vivenciar esse artista. A mostra sobre Robert Kuhn fica em cartaz até o dia 27 de janeiro e a entrada é franca. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima!